Vivemos em uma geração que desaprendeu a esperar. Tudo precisa ser rápido, imediato, instantâneo. As pessoas querem resultados antes de processos, conquistas antes de preparo e respostas antes mesmo de perguntar. A paciência, nesse cenário, passou a ser confundida com fraqueza, lentidão ou falta de ambição. Mas essa é uma das maiores distorções do nosso tempo. Porque a verdade é que a paciência não é ausência de ação, é controle da ação. Especialistas modernos em comportamento humano e psicologia têm apontado isso com clareza. Daniel Goleman, conhecido por popularizar o conceito de inteligência emocional, mostra que a capacidade de controlar impulsos é um dos principais indicadores de sucesso a longo prazo. Não é o mais rápido que vence, mas aquele que consegue manter consistência mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Da mesma forma, Angela Duckworth, autora de estudos sobre grit, a combinação de paixão e perseverança, demonstra que pessoas que desenvolvem resistência emocional e disciplina ao longo do tempo têm muito mais chances de alcançar resultados extraordinários do que aquelas que dependem apenas de talento ou motivação momentânea. E talvez uma das evidências mais conhecidas sobre isso venha do famoso experimento conduzido por Walter Mischel, conhecido como o teste do marshmallow. Crianças que conseguiram esperar por uma recompensa maior, em vez de ceder ao impulso imediato, anos depois apresentaram melhores resultados acadêmicos, profissionais e emocionais. Ou seja, a capacidade de esperar não é apenas uma virtude moral, é uma vantagem prática. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. A paciência não diz respeito apenas ao tempo, ela diz respeito à identidade. Ela revela o quanto você é governado por circunstâncias externas ou por decisões internas. Ela mostra se você reage à vida ou se você conduz a sua vida. Porque, no fim das contas, não é o que acontece com você que determina o seu futuro, é a forma como você responde ao que acontece. E aqui está o ponto mais importante. A maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidade, fracassa por falta de preparo emocional para sustentar o processo. A pressa faz você desistir cedo demais. A impulsividade faz você escolher errado. A ansiedade faz você abandonar caminhos que estavam prestes a dar resultado. E é por isso que desenvolver paciência não é opcional, é estratégico. Se você quer crescer de verdade, precisa aprender a suportar o tempo entre plantar e colher. Precisa aprender a continuar mesmo quando não há aplausos, mesmo quando não há retorno imediato, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque na maioria das vezes, é exatamente aí que tudo está sendo construído. E é sobre esse tipo de crescimento, sólido, consistente e consciente, que nós falamos aqui. Então eu quero te fazer um convite direto. Se inscreva agora no canal Seguindo para Cima. Aqui você não vai encontrar apenas motivação passageira. Você vai encontrar princípios que fortalecem a sua mentalidade, direcionam suas decisões e te ajudam a construir uma vida que não depende de sorte, mas de preparo. Ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada. Porque evolução não acontece por acaso, ela acontece por decisão. E se você decidiu crescer, então esse é o seu lugar. Segue com a gente, seguindo para cima. A reflexão sobre a paciência como força moral ganha ainda mais profundidade quando conectada ao pensamento de Immanuel Kant, especialmente em um mundo marcado pela pressa, pela instantaneidade e pela constante estimulação. Vivemos em uma era em que tudo parece exigir respostas imediatas, onde a espera é vista como perda de tempo e a rapidez é confundida com eficiência. Nesse cenário, a paciência deixou de ser apenas uma virtude admirável e passou a ser uma necessidade silenciosa para quem deseja viver com equilíbrio, lucidez e coerência. O ritmo acelerado da vida moderna, intensificado pelas tecnologias digitais, cria uma atmosfera de urgência permanente que muitas vezes nos afasta da reflexão e nos aproxima de decisões impulsivas. É justamente nesse contexto que a filosofia kantiana se revela não apenas relevante, mas essencial para restaurar um senso de direção interior. A frase que é frequentemente atribuída a Immanuel Kant, a paciência é a força dos fracos, e a impaciência, a fraqueza dos fortes, embora não esteja documentada literalmente em suas obras, expressa com grande fidelidade o espírito de sua ética. Para Kant, a verdadeira força não está na reação imediata, mas na capacidade de agir segundo princípios racionais que independem das circunstâncias externas ou das emoções momentâneas. Essa ideia desloca completamente a noção comum de força, que muitas vezes é associada à imposição, à velocidade ou à intensidade. Na perspectiva kantiana, força é domínio de si. É a habilidade de sustentar uma conduta ética mesmo quando tudo ao redor pressiona na direção contrária, mesmo quando a emoção grita por uma resposta imediata e a razão exige silêncio, análise e escolha consciente. Essa compreensão nos leva a perceber que a paciência não é uma forma de passividade, nem uma resignação diante da vida. Pelo contrário,
ela é uma expressão ativa de autocontrole. Ela exige presença, consciência e, acima de tudo, decisão. Em sua obra Crítica da Razão Prática, Kant estabelece que a moralidade não pode ser fundamentada em inclinações ou desejos, mas deve ser guiada por princípios que possam ser universalizados. Isso significa que agir moralmente implica, necessariamente, suspender o impulso imediato para permitir que a razão avalie a ação. Nesse sentido, a paciência se torna o espaço onde a liberdade moral se manifesta. É no intervalo entre o estímulo e a resposta que o ser humano exerce sua autonomia, decide quem quer ser e define o tipo de mundo que deseja construir com suas ações. Essa ideia encontra eco em diferentes tradições filosóficas, o que reforça sua universalidade. Sêneca, por exemplo, já afirmava que o maior poder que o homem possui é o domínio sobre si mesmo. Essa afirmação revela que, independentemente da época ou da escola filosófica, há um reconhecimento comum de que a verdadeira força não está no controle do ambiente externo, mas na capacidade de governar a própria mente. Essa convergência entre o estoicismo e o pensamento kantiano mostra que a paciência não é apenas uma virtude moral, mas uma habilidade prática que sustenta decisões mais sábias e relações mais equilibradas. Quando observamos o comportamento humano em situações de tensão, fica evidente como a impaciência pode revelar fragilidade. Reações explosivas, decisões precipitadas e a incapacidade de lidar com frustrações são sinais de um controle emocional ainda em desenvolvimento. Aristóteles já alertava que não é difícil sentir raiva, mas que o verdadeiro desafio está em direcionar essa emoção de forma adequada, no momento certo, na intensidade correta e com a pessoa certa. Essa observação complementa a visão kantiana ao mostrar que a maturidade não está na ausência de emoção, mas na forma como ela é administrada. A paciência, portanto, não elimina os sentimentos, mas os organiza sob a orientação da razão, permitindo que a emoção deixe de ser uma força descontrolada e passe a ser uma energia direcionada. O conceito de imperativo categórico central na ética de Kant reforça ainda mais essa necessidade de reflexão. Ao propor que devemos agir apenas segundo máximas que possam se tornar leis universais, Kant nos convida a pensar antes de agir, a avaliar as consequências de nossas ações e a considerar o impacto que elas teriam se fossem adotadas por todos. Esse exercício exige tempo, pausa e paciência. A impulsividade, por sua natureza, ignora esse processo. Ela atua no imediatismo, sem considerar a universalidade ou a coerência da ação. Por isso, a impaciência frequentemente conduz a comportamentos que não resistiriam a uma análise racional mais profunda, gerando arrependimentos, conflitos e consequências que poderiam ser evitadas com um simples momento de reflexão. A contribuição de Viktor Frankl ilumina ainda mais essa discussão ao afirmar que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que nesse espaço reside o nosso poder de escolha. Essa ideia dialoga diretamente com a ética kantiana, pois evidencia que liberdade não está na ausência de condicionamentos, mas na capacidade de escolher como reagir a eles. A paciência, nesse contexto, é o que permite acessar esse espaço. Sem ela, a resposta se torna automática, condicionada, previsível. Com ela, a ação se torna consciente, deliberada e, portanto, verdadeiramente livre. Esse pequeno intervalo, muitas vezes ignorado, é o que separa uma vida reativa de uma vida intencional. No mundo contemporâneo, essa capacidade de pausa se tornou cada vez mais rara. A cultura digital incentiva a velocidade, a exposição constante e a reação imediata. Comentários são feitos sem reflexão, opiniões são formadas em segundos e julgamentos são emitidos com base em informações superficiais. Zygmunt Bauman descreveu essa realidade como uma modernidade líquida, marcada pela fluidez e pela instabilidade. Nesse ambiente, a paciência se torna um ato de resistência. Ela representa a escolha consciente de não se deixar levar pela correnteza da pressa, de não reagir automaticamente, de preservar a capacidade de pensar com profundidade em um mundo que valoriza respostas rápidas mais do que respostas corretas. A impaciência, por outro lado, revela uma dependência do imediato. Ela busca gratificação rápida, validação instantânea e soluções rápidas para problemas complexos. Essa postura, embora comum, é insustentável a longo prazo. Ela compromete a qualidade das decisões, fragiliza os relacionamentos e intensifica a ansiedade. Epicteto afirmava que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Essa afirmação reforça a ideia de que a liberdade verdadeira está no domínio interno, e não na ausência de restrições externas. A impaciência, ao contrário do que se pensa, aprisiona. Ela torna o indivíduo refém de suas emoções, das circunstâncias e das expectativas externas, criando um ciclo de reatividade que dificulta o crescimento pessoal. A paciência, quando desenvolvida, transforma profundamente a forma como lidamos com o tempo, com as pessoas e com nós mesmos.
Ela permite que enfrentemos frustrações sem perder o equilíbrio, que tomemos decisões com mais clareza e que construamos relações mais saudáveis e duradouras. Ela nos ensina a respeitar processos, a compreender que nem tudo acontece no momento em que desejamos e que muitas conquistas exigem tempo, consistência e perseverança. Marco Aurélio escreveu que temos poder sobre nossa mente, mas não sobre os eventos externos, e que reconhecer isso é encontrar força. Essa força é exatamente o que Kant propõe, uma força que não depende das circunstâncias, mas da capacidade de agir com base em princípios, mesmo quando o ambiente é instável. Quando aplicamos essa visão à vida prática, percebemos que a paciência não é apenas um conceito filosófico abstrato, mas uma ferramenta concreta de transformação. Ela está presente na forma como respondemos a uma crítica, na maneira como lidamos com o atraso, na decisão de esperar o momento certo em vez de agir precipitadamente. Ela se manifesta na capacidade de ouvir antes de falar, de compreender antes de julgar, de refletir antes de decidir. Em cada uma dessas situações, a paciência atua como um filtro que impede que a impulsividade comprometa a qualidade das nossas ações. Ao refletirmos sobre tudo isso, percebemos que a paciência não é apenas uma virtude isolada, mas um elemento central de uma vida ética e equilibrada. Ela está diretamente ligada à autonomia moral, à capacidade de agir por dever e à construção de uma existência coerente. Em um mundo que valoriza a rapidez, escolher a paciência é um ato de inteligência. Em um ambiente que incentiva a impulsividade, optar pela reflexão é um sinal de maturidade. E em uma sociedade que muitas vezes confunde reação com ação, desenvolver o autocontrole é uma forma de sabedoria prática. No fim das contas, a grande contribuição de Immanuel Kant é nos lembrar que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em querer aquilo que é correto. E para que isso seja possível, é necessário tempo, consciência e disciplina. A paciência, portanto, não é um atraso no caminho, ela é o próprio caminho para uma vida mais consciente, mais justa e mais plenamente humana. Ela nos convida a desacelerar não para perder tempo, mas para ganhar clareza. Não para evitar a ação, mas para garantir que cada ação seja fruto de uma escolha consciente. Em um mundo onde tudo nos empurra para a pressa, cultivar a paciência é, talvez, uma das formas mais profundas de liberdade. Agora eu quero que você pare por um instante e reflita com honestidade sobre a sua própria vida. Quantas vezes você desistiu cedo demais? Quantas vezes você acelerou processos que exigiam maturidade? Quantas vezes a pressa te fez tomar decisões que hoje você faria diferente? A verdade é que a maioria das pessoas não perde porque não é capaz. Perde porque não sustenta o tempo necessário para vencer. Porque construir uma vida sólida exige algo que poucos estão dispostos a desenvolver: constância sob pressão, disciplina sem aplauso e paciência mesmo quando nada parece estar acontecendo. E é exatamente nesse ponto que os caminhos se separam. De um lado, estão aqueles que vivem reagindo, correndo, tentando atalhos e acumulando frustração. Do outro, estão aqueles que aprendem a respeitar processos, a fortalecer a mente e a continuar mesmo sem garantias imediatas. E são esses que no tempo certo, colhem resultados que parecem repentinos, mas que na verdade, foram construídos em silêncio. Se existe algo que você precisa levar dessa mensagem, é isso. A sua vida não muda quando as circunstâncias mudam. Ela muda quando você se torna alguém capaz de lidar com qualquer circunstância. E isso exige desenvolvimento interno, consciência, paciência. Porque não é sobre chegar rápido. É sobre chegar preparado. Agora a decisão é sua. Você pode continuar vivendo no ritmo da pressa, reagindo ao que acontece, se frustrando com a falta de resultados. Ou pode escolher crescer de forma intencional, desenvolver a sua mente e construir uma base que sustente tudo aquilo que você deseja alcançar. Mas uma coisa é certa. A vida que você quer exige uma versão sua que talvez ainda não exista. E essa versão só nasce através do processo. Então não saia daqui apenas inspirado. Saia decidido. Decidido a mudar o que precisa ser mudado, a desenvolver o que precisa ser desenvolvido, a construir, com consistência, uma vida que realmente vale a pena. E se você quer continuar evoluindo, fortalecendo sua mentalidade e aprendendo princípios que realmente transformam, se inscreva agora no canal Seguindo para Cima. Aqui, cada conteúdo é um passo a mais na sua jornada de crescimento. Cada vídeo é uma oportunidade de se tornar alguém mais preparado, mais consciente e mais forte. Ative o sininho e continua com a gente. Porque quem decide crescer, não volta atrás. Seguimos juntos, seguindo para cima.